mais em casa, no lugar dos veleiros. Bom, aqui nós temos o Janot Sun Odyssey, o novo lançamento deles, o 415, que ele é muito semelhante ao 410, que é o modelo anterior. O casco é o mesmo, né? E eles basicamente só mudaram a parte interna. Então a configuração interna é um pouco diferente, mas o barco em si ele continua praticamente igual ao 410, que é o modelo anterior. E a gente vai filmar para vocês. O acesso do cockpit até a proa é muito fácil nesses barcos. Ele tem um corredor muito bom, um corredor lateral de ambos os lados. Excelente. No 410 e no 415 são iguais, não mudou nada. A caixa de armazenagem da corrente da âncora também é muito boa. Aqui na sala mudou um pouco do 410. O modelo 415 ele é uma conformação completamente diferente. A cozinha do 410 é aqui, tem uma chaise e o sofá. Esse modelo voltou a cozinha para trás. Aqui agora é a mesa e duas poltronas com a mesa do capitão embutido aqui. A mesa de navegação, exatamente. Aqui o que muda na galley é que mudou a cor, ela é branca. Né? Então os vários detalhes do barco são brancos. O espaço de armazenagem é um pouco menor que o modelo do 410, mas enfim, em termos de materiais, o material é muito bom de acabamento, o refrigerador é enorme, enfim, bastante espaço para guardar coisas, não tanto quanto o 410, mas enfim, olha o tamanho da pia enorme, então, enfim, é bonito também. A cabine de proa do Janot Sun Odyssey 415 é bem legal, ela é muito boa. Tem a cama, principalmente, é o ponto forte, uma cama quadrada com bastante espaço, maior do que a média dos barcos deste tamanho, os barcos de produção. No entanto, ela peca um pouquinho na falta de armários, principalmente se tiver o banheiro como é esse modelo aqui. O outro banheiro, aqui tem dois banheiros com a mesma configuração. O legal é que o chuveiro ele não é o chuveiro que a gente pega da pia, é o chuveiro separado. E também a mesma coisa de fechar aqui o box do banheiro. Ficou interessante o barco. Eu prefiro ainda, eu acho que o 410. Eu e o Gui, a gente não tem o mesmo ponto de vista. Mas enfim, é um barco que está um pouco diferente. E aqui a gente tem as cabines de popa também, com uma cama bem boa, armários, etc. E excelente. A cabine de Boreste é um pouquinho melhor do que a cabine de bombordo, mas as duas são boas. E aqui então é o motor, o acesso para o motor, que é um Yamaha 40 cavalos. Esse aqui é o Bavaria C38, é um barco que a gente quase comprou quando a gente estava olhando o nosso barco, que é o do Fur 37. A gente não comprou esse barco aqui porque a gente não tinha espaço na marina. Ele faltava quantos centímetros? 2,5 centímetros. Por 2,5 centímetros, a gente não pôde comprar esse barco aqui e colocar no mesmo lugar que a gente tinha na marina. Então, por isso que a gente decidiu pelo outro barco, que era o barco que cabia, como sempre acontece nas marinas aqui. Bom, ele é um barco que tem um espaço muito bom. Ele não é, obviamente, o espaço do barco 40, 41, 44 pés, que é o próximo estágio de barco, mas ele tem uma plataforma super confortável. Aqui o espaço é muito bom. Eu gosto muito da mesa dele, que a gente consegue receber bastante gente aqui. Bom, ele tem um sistema de ancoragem, de âncora, como é que é o nome? Eu esqueci, da chain. O depósito da corrente de âncora que a gente consegue abrir e lavar. No nosso barco é um ponto fraco, porque a gente não consegue abrir e lavar. Então, isso é
a portinha prende dos lados, que é muito bom para quem navega. A gente sempre tem que achar um lugar para botar nossa porta. Esse aqui ele prende aqui dos lados. É bastante prático. Em termos de acabamento, ele é bastante parecido com o nosso barco, mas ele tem mais volume. Ele é um barco que internamente você vê que ele tem mais volume, ele tem mais espaço. Aqui eu não gosto muito desse negócio da mesa, e nos outros modelos 44 ela é chanfrada, que também parece que você perde espaço, mas também é pensado para você não se bater aqui na quina. No caso do nosso barco e de barcos mais antigos, ele é arredondado. Então nesses barcos mais novos, parece que eles querem economizar, então ao invés de fazer arredondado, eles vão cortando os pedaços aqui para não deixar ponta. Bom, a cabine da frente, ela é bastante parecida com a nossa, em termos de armários aqui do lado, mas a cama ela é um pouquinho mais larga. E ela não tem que nem a nossa, que tem um modelo hexágono, aquela ela é reta, pelo menos nessa parte daqui da peseira. A galha ela tem um tamanho muito bom para o tamanho do barco. Então, em termos de refrigerador... Ah, não, aqui não é refrigerador. Aqui eu achei que era refrigerador, mas é armário. Onde é que é o refrigerador? Esse aqui é o modelo, olha aqui, que tem um frigobar. Eu não gosto muito. Na verdade, o refrigerador lá em cima ele é um opcional, que custa mais um monte de dinheiro. Aqui é claro que ele é mais prático, se ele der pane, você retirar e colocar, ele é mais fácil. No entanto, ele tem menos espaço do que o acesso do refrigerador que a gente usa aqui em cima. Então eu continuo preferindo aqui em cima. Bom, a pia, aqui tem bastante espaço. Aqui também, ó, bastante espaço de armazenamento. Bom, aqui a cabine é um barco de 3 cabines, esse aqui. Claro que aqui é sempre mais baixo, mas ele tem um bom tamanho. Se você olhar a largura da cama, é uma largura muito boa. É iluminado, não tem muita ventilação, ele tem a ventilação aqui do lado e aqui. Que é o do nosso barco. O nosso barco tem adicionalmente um acesso aqui também de luz, só não tem mas não tem a do lado. Então compensa um com o outro. Pelo menos você tem visão da... É, visão do mar, é verdade. Essa aqui é melhor do que a nossa opção. Aqui do outro lado ela é bastante similar, em termos de abertura, de iluminação. O armário até é grande, tem 2 portas. Mais acesso aqui para guardar coisas. Enfim. E a gente vai aqui ver o banheiro, que é interessante, que é um pouquinho diferente. Ele tem o chuveiro já na coluna, na parede. Você não precisa pegar da torneira. E ele tem fechamento de box também. Assim. Que, de novo, no barco, como é tudo pequeno, a gente molha tudo quando a gente está tomando banho. E aqui o espaço é um pouquinho menor que o nosso, de armário, mas tem a vantagem do box. O motor. Vamos ver o acesso ao motor, comparando com o acesso ao motor do nosso barco. Esse é um dos pontos fortes. Olha só! Esse é um dos pontos fortes da Bavária, ou seja, é facílimo a manutenção, o acesso é perfeito, é muito bom. Porque senão o Gui tem que estar sempre... É a alegria do capitão e de qualquer mecânico, né? O Gui tá sempre no chão lá para acessar o motor. No Janot que a gente tinha já era, né, mais difícil o acesso. O do Fur também é difícil. Agora, como Bavária, como este barco aqui não tem. Dentro desses barcos dessa categoria. Dentro dessa categoria. A plataforma de banho, então. E aqui no convés. Bom, eu tô aqui com a Ségolène. A Ségolène é a esposa do Michel. E os dois foram muito importantes para a gente na compra do nosso barco, porque
Eles não só nos ajudaram na escolha do barco, como nos ajudaram com toda a organização, logística. O Michel, vocês podem ver pelos vídeos do barco, de entrega do barco, que ele trouxe a gente em segurança para casa, enfim. E a gente agora, falando do novo projeto, está conversando com eles também. Mas a gente descobriu outras coisas que a gente pediu para a Segolene nos ajudar a explicar, que é como a empresa deles trabalha não só com a venda de barcos, mas com a possibilidade de fazer locação de barcos também. Então é uma coisa que não é muito conhecida para todos, com uma possibilidade de a gente comprar e deixar para locação algum tempo, enfim. Então ela vai explicar para a gente como funciona melhor. Ela vai se apresentar. Muito gusto de estar aquí, Segolene, con nosotros. Sí, es un placer. Igualmente, sí, un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo te dejo a explicar un poco más, hacer la introducción de la empresa, de ti, Michel, cómo trabajan, todo más. Vale. Bueno, hemos creado una empresa que se llama Fuerza Yachting, que estamos en Marsella, en el sur de Francia. Es una empresa familiar, o sea que trabajamos con un técnico que es un amigo de toda la vida y nuestra hija, pues mayor de 39 años. Hemos creado esta empresa pues basados en el hecho de que tenemos bastante competencia en el tema, digamos, de la vela. Hemos sido también distribuidos para la empresa Dufour anteriormente, y Bavaria nos solicitó para abrir una concesión en el sur de Francia porque no tenían representación. Llevamos ahora mismo 3 años pues, con la empresa y vendiendo barcos a vela y motor para nuestros clientes, teniendo en cuenta también que proponemos estos barcos a la alquiler. ¿Y cómo funciona eso? Porque las veces la gente piensa, empresa de charter, tengo miedo de comprar y después van a destrozar mi barco. Entonces, un poco para hablar de eso, porque sabemos que eso pasa por nuestra cabeza, ¿no? Sí. No, los propietarios compran los barcos y nos lo dejan, digamos, en gestión exclusiva. Tienen un planning que se pueden conectar ellos mismos para saber cómo va, digamos, el tema del alquiler por semanas, pero es un programa de charter que no es extensivo, ¿no? Que el barco se alquila pocas semanas. Proponemos un programa de 4, 8, 10 o máximo 12 semanas al año. Y digamos que nosotros llevamos el tema de los clientes. Antes de confirmar una reserva, me aseguro de que los clientes que van a subir a bordo tienen la competencia suficientemente completa para poder navegar. Y sin cualquier duda, pues ponemos un skipper profesional para siempre mantener, digamos, el barco en buen estado y también los pasajeros también en seguridad. Hacemos un check-in bastante completo con los inquilinos cuando llegan a bordo y siempre también les concienciamos con un depósito, una fianza que nos tienen que dejar con una tarjeta de crédito de 5.000 euros. Y también a la vuelta pues hacemos un check-out muy riguroso. Cualquier cosa que esté o puede estar dañada, pues se les descontamos de la fianza. Michel, mi esposo, deja su teléfono, que es el que hace el check-in de los inquilinos a bordo, y deja su teléfono de emergencia. Y le pueden llamar 24 horas de toda la semana, siempre contesta el teléfono. Y realmente cuando usted ve o llega a visitar nuestros barcos que llevan 2, 3 o 4 años incluso en nuestra flota, digamos, de alquiler, los barcos están realmente en muy buen estado. Esto es una cosa que me ha llamado muy la atención, y ahí hablo un poco en portugués porque temos uma dúvida muito grande e às vezes muitas críticas à empresa de charter, enfim. O que a gente viu de diferente nesse negócio da Segolene e do Michel é justamente o que ela está falando, é a atenção familiar. Eles olham todos os barcos, eles conferem todos os barcos, eles ajudam em cada processo de locação, algo que não acontece nas grandes empresas de charter. Então, realmente, essa gestão que eles fazem não é a mesma gestão que a gente conhece aí pelas empresas de charter. Eso es verdad. El tema de, como tú dices, ¿no? una empresa familiar.
y nosotros estamos muy atentos justamente a tener una atención a nuestros propietarios de barcos, a los inquilinos cuando llegan a bordo. Es Michelle y yo que llegamos, damos la bienvenida, si no pues está nuestra hija mayor también, y siempre conocemos muy bien los barcos. Y los inquilinos muchas veces al final de la semana nos dicen, bueno, hasta el año que viene, porque van a repetir. Isso aconteceu com a nossa compra do barco, porque no fim das contas a gente não tinha tempo durante a semana, uma semana eu estava viajando, outra semana o Gui estava viajando. Eles deram um jeito em tudo para receber a gente no final de semana. O Michel veio com a gente um domingo para casa, enfim, coisas que não são muito comuns nas empresas aqui na França em particular. Acho que aí numa cultura do Brasil, talvez na Espanha também se tem um pouco mais essa cultura do serviço, de trabalhar final de semana, aqui não é comum, então foi uma coisa bastante diferenciada no nosso relacionamento com eles. Pero tengo que te preguntar también sobre la vela, porque sé que tienen velero también. Sí. Me contas un poco de la vida vela. La vida vela. Tenemos un barco, sí, el 46, que es un barco que hemos presentado el año pasado para la Feria Náutica de Cannes. Y es nuestro barco, porque Michel también, además de ser mi esposo, navega mucho, le encanta la vela. Y entonces ha hecho un barco pues según lo que él quería, con las velas que quería, con las opciones que quería también. Y cada 2 por 3 pues intentamos los fines de semana, cuando hemos terminado con las alquileres, cogemos el coche, saltamos en el barco y nos vamos para allá, y el mejor momento es en el agua, que realmente cuando nos relajamos es de compresión total. ¿Y ya te gustaba de la cosa de la vela, del mundo de la vela, o fue con Michel? Fue con Michel. ¿Ah, sí? Él me inició. Bueno, empecé en Palma de Mallorca, cuando llegué en el 1994, y empecé con el mundo de la vela sobre el 2002, pero no sabía mucho, y realmente el que me puso, digamos, el pie en el estribo, pues es Michel, que le es apasionado vela, y cada 2 por 3 pues estamos con el barco, hablamos del barco todo el tiempo, y incluso pues cuando vamos de visita o en Italia o en España, llegamos en puertos para ver lo que hay en los pantalanes y las novedades, o hablar con la gente. Es otro mundo. Es la gente que vive, trabaja y se encanta con la vela en todos los momentos. Sí. Muchas gracias, Ségolène, es un placer para hablar contigo, mil gracias. Yo sé que no es muy fácil aquí porque estamos en medio del boat show y tiene mucha gente en medio de la feria, mucha gente, muchos clientes, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación y la interview. Gracias. Ó, aqui tem barco para todos os tamanhos, todos os gostos e todos os bolsos, ó.